E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: Frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra. E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo o animal da terra, e sobre toda ave dos céus, tudo o que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, na vossa mão serão entregues. Bênção semelhante à que foi dada na criação, foi repetida sobre os seres humanos. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Gênesis 1, 28. Tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. Tudo vos tenho dado, como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Deus deu novamente as plantas como alimento, mas após o dilúvio, permitiu que o ser humano também se alimentasse de carne, desde que fosse sem o sangue. Lembrem-se que o regime alimentar original era vegetariano? Ainda disse Deus: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isto vos será para mantimento. E certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. Da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. A Deus pertence a vingança. Como nosso Criador, ele pune o assassinato. Porém, a justiça divina é mais elevada do que a humana, e o seu julgamento tem um tempo específico para acontecer. Certamente não veremos retribuição no curto prazo de nossa vida, mas isso não significa que Deus se omite nos casos em que o ser humano descumpre a lei da vida. O tempo de Deus é diferente do nosso querer. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Novamente, a bênção da multiplicação é repetida. Deus é abundante na oferta de bênçãos. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eu, eis que estabeleço no meu concerto convosco, e com a vossa semente depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de reses e de todo animal da terra convosco, desde todos que saíram da arca, até todo animal da terra. Deus fala não somente a Noé, mas a todos os 8 seres humanos existentes naquele momento após o dilúvio, e conosco hoje também, pois somos a semente que veio depois deles. Aqui, Deus fala com toda a humanidade, é um recado para todos. E eu, convosco, estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Deus promete a toda a humanidade, que vive ou viveu em qualquer época após o dilúvio, que aquilo nunca mais ocorreria. E disse Deus: Este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente, que está convosco, por gerações eternas. Deus faz aliança com seu povo, e a palavra de Deus não muda. O que ele promete se cumprirá. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei do meu concerto, que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio, para destruir toda a carne.
e estarás o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda alma vivente de toda a carne, que está sobre a terra. O arco-íris existe desde essa época e é um sinal da aliança de Deus com os seres vivos. Ele é um símbolo. Deus não é homem para se esquecer de um acordo que ele mesmo fez. O arco-íris fica visível no céu com gotas de chuvas, para que o homem veja e se lembre da aliança de Deus. E a cada vez que o arco-íris é visto no céu, os termos da aliança são reforçados ou relembrados. E disse Deus a Noé: Este é o sinal do concerto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Ou seja, Deus não fez aliança somente com Noé, mas com todos nós. E os filhos de Noé, que saíram da arca, foram Sem, e Cã e Jafé. E Cã é o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. Ou seja, da vida que entrou na arca, nenhuma delas se perdeu. Dos 8 humanos que entraram na arca, todos 8 saíram bem e com vida, e receberam a ordem de multiplicarem. Mesmo que as pessoas da época tenham ridicularizado Noé sobre a construção da arca, a arca foi o único lugar seguro durante o dilúvio. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. Aqui, a Bíblia dá uma introdução sobre os eventos posteriores. Mesmo após o dilúvio, Noé ainda tinha forças para trabalhar. E bebeu do vinho e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. Em resumo, Noé embriagou-se e tirou a roupa. Isso não foi legal. O próprio Deus proíbe que façamos o uso de bebidas inebriantes, pois isso retira de nós a plena capacidade de raciocínio. Sob o efeito do álcool, as pessoas fazem coisas tolas e inúteis. E foi isso que aconteceu aqui. Noé era uma pessoa justa, mas estava longe de ser perfeito. Passagens como estas existem para que nós, que vivemos hoje, saibamos que os personagens bíblicos também tinham falhas como nós, mas que apesar das falhas que tinham, ainda assim escolheram servir a Deus de todo o seu coração. E é por isso que o sacrifício de Jesus foi necessário, porque o homem, por mais que seja bom, ainda assim não consegue ser perfeito e sem pecado. O único que nos purifica do pecado é Deus. Noé encontrou graça em Deus, mas precisava de um Salvador e, pela fé, obedeceu à voz de Deus e construiu a arca. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos fora. O erro de Cã foi expor o vacilo do pai e ridicularizá-lo. Não cabe a nós atuarmos como juiz. Não devemos apontar o erro e pensarmos que somos melhores do que nosso irmão. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai. E os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. Os outros 2 filhos de Noé não estavam preocupados em constatar o pecado do pai. Eles se preocuparam com o próprio pai. E Deus age assim conosco. Ele odeia o pecado, mas ama o pecador. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que o seu filho menor lhe fizera. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. Após despertar de sua embriaguez, Noé finalmente recobrou o juízo e fez predições sobre a vida de cada filho. Noé ditou uma maldição sobre Canaã, mas isso certamente era apenas uma constatação do modo de agir do filho. Eram as consequências inevitáveis da expressão do caráter de Cã. E disse:
Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. A Sem ele predisse coisas boas. Os hebreus eram semitas, pois eram descendentes de Sem. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Jafé também foi abençoado. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Puxa vida, já imaginou morrer somente aos 950 anos? É tempo demais, certo? Mas agora eu te desafio a imaginar algo melhor. Imagine viver eternamente. 950 anos serão só o começo. Aproveite a oportunidade que Deus oferece a cada um de nós.